Voltando, deu um chute aqui. Quinto, primeiramente. Sexto ou sétimo, em primeiro lugar. Depois, questão primordial, observar aqui. Repare que são palavrinhas que são excelentes para você começar o seu argumento. Avisar para o leitor, leitor, aqui está começando o meu argumento. Não, é isso. Em uma primeira análise, olha, em uma primeira perspectiva, em uma primeira instância, não gosto, parece que estou falando de uma fazenda. Em primeiro lugar, por aí vai. Tem na sua tabela, né, termo introdutório de argumento. Segundo elemento. Segundo elemento chama-se metodologia. E para você entender metodologia, você precisa entender o seguinte. Todo argumento ele tem uma natureza. Por exemplo, se eu falo que a inaplicabilidade das leis tem correlação com a violência contra a mulher, esse argumento é, sem dúvida, um argumento de natureza jurídica, em que eu estou mexendo com lei. A lei que não se aplica, a lei que não se executa, instaura, institui o panorama, o cenário de violência contra a mulher. Tranquilo. Método jurídico, método normativo. Segunda coisa, eu falo, por exemplo, no argumento que um Estado ineficiente ele é fator gerador da exclusão surda. Então eu posso falar, se a ineficiência ela é voluntária, assim, o Estado não quer, eu falo, por exemplo, que é sob a ótica política. Se não consegue, não sabe, não tem força, eu posso falar que é sob a ótica administrativa, operacional. Quanto mais doloso, mais político é. Quanto mais culposo, mais operacional, gerencial é. É um argumento de ótica, política, até ética. Né? Muito importante. Terceiro, se o meu argumento, por exemplo, ele é de cunho sociológico, eu falo, por exemplo, que o preconceito da sociedade é o maior motivador da violência contra a mulher, a gente está diante de um argumento que fala sobre cultura, sobre sociologia. Então é uma ótica sociológica, psicocomportamental, cultural, por aí vai. Então essa é a nossa linha. A depender do seu argumento, você olha para a natureza dele, olha com calma, com atenção, com carinho, com afeto, que você vai ver algo muito importante, que todo o argumento correlaciona-se com uma determinada ciência, ou o seu argumento seria melhor comprovado se você utilizasse determinada ciência para fundamentá-lo. Então é muito fácil, falando de vacina, obviamente eu estou falando sobre a ótica médica, infectologista, sei lá. Então a metodologia é uma espécie de aviso para o seu receptor sobre qual ótica acadêmica e científica o seu argumento utiliza. E aí a gente conheceu o nosso segundo termo. Primeiro termo, termo introdutório de argumento, TIA. Segundo termo, metodologia, MET, M-E-T, né, que a gente resume assim. Em uma primeira análise sobre a ótica sociológica, em uma primeira perspectiva a partir do viés antropológico, em uma primeira instância sobre o olhar psicocomportamental, tranquilo. Uma dica importante sobre metodologia que eu aconselho os meus alunos a utilizarem metodologia só uma vez, senão parece que é algo muito assim, aprendi uma técnica, estou usando. Então não usa nos 2 parágrafos não, usa só em um. Em uma primeira análise sobre a ótica sociológica, o complexo, por aí vai. E aí a gente entra numa das partes mais interessantes, não sem antes lembrar que entre o termo introdutório e a metodologia você tem que deslocar entre vírgulas, por exemplo, em uma primeira análise, vírgula, sobre a ótica sociológica, vírgula, e aí vai. Então, vem comigo. Aí a gente vai para a terceira parte. A terceira parte é bem mais difícil que as outras e bem mais interessante. A terceira parte a gente chama de problema. Só que eu não vou falar o problema em seu estado puro. Como assim? Homofobia é o problema puro. Fome, seca, crise hídrica. Eu aprendi que a gente pode pegar esse problema e apresentar ele de modo muito mais profissional. Muito mais profissional. E o que essa apresentação de modo mais profissional nos ensina? Que a gente vai começar a colocar elementos que vão se acoplar a ele para criar um termo mais complexo, esteticamente mais bonito e que te dê credibilidade como efeito colateral. Sem te fazer nem pensar muito. E o que eu vou te ensinar a fazer? A tabela de sintagma nominal. Sintagma nominal na gramática é um conjunto de termos que desempenham uma determinada função. Então, sintagma nominal quando um monte de palavra cola para fazer um sujeito. Por exemplo, meu livro preto caiu. O
Quem caiu? O livro? Não, meu livro preto. Então esses termos que se uniram são o sintagma. Então a gente vai montar um sintagma com palavras previamente escolhidas na maldade para montar o sintagma nominal de apresentação do problema, o nosso SNP, certinho? Então vamos lá. O que o nosso SNP vai ter? 4 termos. Primeiro termo vai ter o intensificador. A gente resume como I. Segundo termo, o termo introdutório do problema. Uma palavra que a gente coloca para jogar o problema logo depois dele. Chamamos de TIP. Terceiro termo, o problema em si. E quarto termo, circunstâncias adverbiais ou adverbiais. Chamamos de A. Então a fórmula é I mais TIP, TIP, mais P, problema puro, mais A, adjunto. Então vamos por parte. Intensificadores. Complexo, acentuado, grave, marcante, inadmissível, termo dessa natureza. Complexo cenário de fome, o marcante panorama de seca, o acentuado quadro de homofobia, por aí vai. São termos que vão dar aquele ar de caraca, o bicho está pegando, certo? Beleza. Intensificador. Demasiado bonito, demasiado cenário de seca, por aí vai. São poucos e a tabelinha que vai estar em anexo aí, né, vai te dar toda a luz a respeito disso. Segundo termo. O segundo termo é o TIP. TIP porque ele é um termo que ele fica muito bem perto do problema. Então eu chamei ele de termo introdutório de problema, esse é o conceito que eu dei, né? TIP. 5 palavras que desdobram mais 7 variações. E quais são essas palavras? Primeira, a palavra quadro. O quadro de fome no Brasil. Segunda palavra, cenário. O cenário de violência contra a mulher no Brasil. Terceira palavra, conjuntura. Gosto muito para coisas econômicas. A conjuntura econômica brasileira, ou conjuntura de crise econômica brasileira. Quarto, esse que eu acho muito técnico. Panorama. O panorama de violência endêmica. Realidade, quadro, conjuntura, panorama e cenário. Eu posso criar coisas do tipo realidade conjuntural de. A realidade conjuntural de fome no Brasil, o complexo panorama de fome no Brasil, o inadmissível cenário de fome no Brasil, a grave conjuntura de fome no Brasil e fazer termos maiores. Depois que eu intensifico, depois que eu jogo o TIP,